Recentemente eu ouvi uma amiga falando assim pra mim, e isso é muito real. Ela falou assim, Gi, algumas coisas em Deus me ferem. Algumas coisas em Deus eu não consigo aceitar, é difícil pra mim. Eu não, me ferem o que eu acho ser certo. Mas eu sei que Ele é Senhor. E que Ele é a verdade. E que eu é que preciso me moldar a Ele, não o contrário. E é por ter consciência disso, por saber que Ele é Deus, 100% bom, 100% justo, 100% puro, 100% amor. Por saber disso, eu me submeto à vontade dele. De forma que, ainda que nesse momento eu não consiga compreender e isso me fira, eu me submeto para que ele mude essa realidade em mim. Para que ele fira o meu coração verdadeiramente, a ponto de eu começar a pensar como ele, desejar o que ele deseja, amar o que ele ama, odiar o que ele odeia e agir como ele deseja que eu aja. Deus criou o homem para que se relacionasse com ele. O homem foi feito para ser amado por Deus e para corresponder a esse amor com o seu amor ao Senhor, para corresponder ao amor de Deus com a sua adoração. Porém, por causa do pecado, por causa da opção, da decisão que o homem tomou de trair o amor do seu Criador, agora esse relacionamento para o qual nascemos já não pode acontecer. Uma vez que não podemos viver a vida para a qual fomos feitos para viver, as coisas começam a se tornar muito difíceis. É por isso que temos uma sensação de vazio constante, é por isso que nunca estamos suficientemente satisfeitos. É por isso que fazemos coisas as quais não gostaríamos de fazer, mas ainda assim fazemos. Porque nós estamos longe de casa, estamos longe do nosso habitat natural, estamos longe do nosso ambiente natural, estamos longe do coração de Deus. Quando o homem pecou, a natureza do homem se tornou oposta à natureza de Deus. Portanto, o homem que não caminha com Deus vai sempre desejar aquilo que Deus não deseja. Aquele que anda distante de Deus vai sempre odiar aquilo que Deus ama e amar aquilo que Deus odeia, porque a nossa natureza se tornou oposta e por isso não podemos conviver mais, não podemos estar mais perto do Senhor. Contudo, Deus é fiel e o seu plano nunca falha. A sua vontade sempre será feita e por isso Deus lança sobre o homem uma promessa de esperança, um plano pelo qual esse relacionamento poderia ser retomado. Deus enviaria uma semente, enviaria um homem que poderia ser entregue como sacrifício em nosso lugar e através dessa entrega o nosso relacionamento seria restaurado. Para que esse homem pudesse vir à existência e restaurar o relacionamento do ser humano com o seu Criador, Deus vai construir uma linha de esperança. Deus vai comandar a história para que, mesmo em meio a tanto caos, profanação e tanta tristeza por conta do pecado, sempre permaneça ao menos um que sinceramente deseja amar a Deus. E é através desse um que sinceramente quer amar e caminhar com Deus, Deus vai fazer com que venha a semente, o homem que entrega a sua vida em sacrifício por mim e por você, para que através dele nos tornemos filhos de Deus. E a natureza que antes era contrária ao coração de Deus se torne agora alinhada ao coração do Senhor. E então sejamos promovidos de inimigos de Deus para amigos de Deus. E é por isso que mesmo após Deus enviar uma condenação, um juízo sobre uma geração tão perversa como a geração do tempo de Noé, Deus ainda mantém um homem, que ainda o amava, que desejava amar e andar com Deus. Esse homem vai ser preservado. A vida desse homem vai ser preservada através de uma arca. A dele, a sua família e de alguns animais, para que a criação pudesse continuar. O dilúvio passou, Noé finalmente saiu da arca e uma vida numa nova terra está prestes a começar. E agora Deus está estabelecendo algumas regras de como a vida deveria se manter aqui. As regras que Deus vai entregar a Noé são regras com o intuito e com o propósito de preservar a vida na terra. Uma vez que a realidade agora dessa segunda criação, que a gente chama, é muito diferente. Na primeira criação, em Gênesis 1, o homem ainda não havia pecado.
Mas agora, na segunda criação, quando Deus está retomando todas as coisas em Gênesis 9, o homem agora precisa lidar com o seu grande inimigo, com o pecado e com a serpente. Deus então vai estabelecer algumas regras. No vídeo anterior, falamos sobre as 3 primeiras. Sejam férteis, multipliquem-se e povoem a terra. Dominem sobre os animais, dominem sobre a terra, só que agora, através do medo. A terceira, agora eu os autorizo a se alimentarem da carne animal. Contudo, não bebam do sangue, porque no sangue está a vida. E agora, vamos entrar na 4ª regra. Eu te convido para a leitura de hoje. Gênesis capítulo 9, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 7. Versículo 5. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Veja, Deus está dizendo para Noé: Noé, a vida é preciosa para mim. Ela é importante, porque eu sou o Deus de vida, eu sou o autor da vida. Fui eu que soprei o fôlego de vida em suas narinas. Logo, eu sou o único que tem autoridade para tirá-la. Eu sou aquele que tem autoridade para dar vida, conceder vida, e o único também que tem autoridade para tirar a vida. Eu sou o Senhor. A vida é preciosa para mim. Portanto, Noé, todo aquele que tirar a vida do seu próximo, que derramar sangue, eu pedirei contas. O dono da vida, o Senhor da vida, pedirá contas de cada vida derramada. Por que Deus está dizendo isso para Noé? Porque Noé agora é o líder da próxima geração. Noé, a gente chama de segundo Adão, porque aqui nós estamos vendo Deus recriando todas as coisas. É como se fosse uma repetição daquilo que ele fez no Éden, só que num contexto diferente. Deus está criando tudo novamente. Deus está dando continuidade àquilo que ele criou em Gênesis 1. Ele está permitindo que as coisas continuem conforme a vontade dele. E lá em Gênesis 1, nós tínhamos Adão, que seria o pai de todos, digamos assim, né? O primeiro homem, o primeiro ser humano, e a partir dele descende toda a humanidade. Mas agora tudo foi exterminado, a não ser Noé e sua família. Então Noé é o líder de todo o restante que virá. Ele vai dar origem às próximas gerações, às próximas civilizações. Veja, Noé. Então Deus está dizendo: veja, Noé, você agora é o líder dos próximos que virão. Você é o homem do qual todo o restante dos seres humanos irão descender. E eu estou deixando claro diante de você que a vida tem muito valor para mim. E que cada um que derramar a vida do próximo terá que prestar contas diante de mim, o Senhor da vida. Veja só, Deus não disse isso para Adão, lá em Gênesis 1. Por que não foi necessário dizer isso lá em Gênesis 1? Porque em Gênesis 1, o homem ainda não havia pecado. A natureza do homem ainda não era contrária à natureza de Deus. Não era uma natureza inclinada a tudo que Deus não aprova, oposta à natureza de Deus. Como eu falei no começo do vídeo. O homem que não caminha com Deus, que não tem a Deus, ele vai ter prazer por aquilo que é oposto a Deus. E ele não vai conseguir encontrar prazer nas coisas de Deus. Então, quando a gente não tem vontade de ler a Bíblia, quando a gente não tem vontade de orar, quando a gente não tem vontade de fazer aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é santo aos olhos de Deus, isso é um resquício da nossa velha natureza. Isso é um resquício da nossa carne. Quando eu falo carne, eu estou falando dessa natureza antiga, tendenciosa ao erro, ao mal, aquilo que é contrário ao Senhor. E é por isso que nós temos que lutar contra isso. Porque conforme nós caminhamos com Deus, quanto mais próximos de Deus, mais nós vamos estar alinhados à vontade dele. Quando nós nascemos de novo, a Bíblia vai usar esse termo, né? Lá em João capítulo 3, o novo nascimento, nascer do Espírito de Deus. Agora nós somos um novo ser, nós nascemos do Espírito, então a nossa natureza já não é mais a mesma. E a gente vai começar a gostar daquilo que não gostávamos antes e a detestar o que antes gostávamos.
Então, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais prazer você vai ter naquilo que vem de Deus. Mais prazer você vai ter no conhecimento das Escrituras, mais prazer você vai ter no momento da oração, mais prazer você vai ter adorando, louvando, mais prazer você vai ter em estar com a sua família, em valorizar a sua família, mais prazer você vai ter em fazer as coisas com excelência, em entregar o melhor no seu trabalho, e mais você vai detestar e repudiar aquilo que não provém de Deus. A mentira, a corrupção, o ódio, o desrespeito, a ignorância, a dureza de coração. Você vai se distanciando disso conforme você vai se aproximando de Deus. Porque a sua natureza agora já não é mais uma natureza oposta, mas é uma natureza que está caminhando para ser amiga de Deus e não mais inimigo de Deus. Então, lá em Gênesis 1, a natureza do homem ainda não era oposta à natureza de Deus. Logo, a morte, gente, não era uma realidade. Porque pensa comigo, em Deus há vida. O que é o oposto à vida? A morte. Em Deus há bondade. O que é oposto à bondade? A maldade, a violência, a crueldade. Tudo aquilo que não é bom. Então, no Éden, a natureza do homem ainda não era oposta a Deus. Então, a morte não era uma questão. O homem não precisava lidar com isso. Por que eu tô fazendo questão de fazer esse retrospecto, gente? De falar a respeito disso? Porque nós precisamos fazer distinção quando a gente olha para algumas coisas ruins acontecendo perto da gente e a gente tem uma tendência a culpar Deus pelas coisas. E o nosso coração, então, se coloca em oposição a Deus, num estado de rebelião, de rebeldia. Ah, que Deus é esse que permite que essas coisas aconteçam. E é verdade que tudo passa por debaixo da permissão de Deus, porque Ele é Senhor e nada vai acontecer sem a autorização dEle. Mas nós precisamos entender que todo o mal que a gente vê é consequência do pecado. O grande problema do mundo, o grande vírus que infecta o mundo, e a gente vê essas coisas pavorosas acontecendo, como crianças sendo escravizadas, pessoas cuspindo na cara das outras, racismo, desastres naturais destruindo tudo, a natureza clamando por socorro, tudo isso de horrível que a gente vê, do menor ao maior, é consequência do pecado. É consequência da desobediência, é consequência de um coração em rebelião contra o seu Criador, a criatura em rebelião contra o Criador. É consequência de um ser que foi criado para habitar o coração de Deus e conviver com Deus fora desse coração, com o seu relacionamento quebrado. É consequência disso, e isso é muito bom a gente ter compreensão disso, para que a gente se aproxime de quem de fato pode fazer algo por nós, para que a gente se aproxime de quem de fato pode nos libertar dessa realidade, para que a gente volte ao coração do Pai, para que a gente volte ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Entende? Então, em Gênesis 1, a morte não era uma questão, porque Deus tinha apenas vida para o ser humano. Esse era o desejo de Deus para o ser humano, que vivesse com Ele, que tivesse acesso à vida eterna com Ele, em plena harmonia, como amigos, como pessoas que se amavam, que caminhavam juntos. Esse era o plano de Deus. A morte entra a partir da desobediência do ser humano. Então agora em Gênesis 9, a morte é uma questão e ela precisa ser tratada. Logo, se a morte é uma questão, o querer matar o meu próximo, o assassinato também se torna uma realidade. Lembra, eu tenho um vídeo aqui falando, o primeiro assassinato da história foi cometido por Caim, que matou o seu próprio irmão. Isso só vai acontecer quando o homem peca, após o pecado. Antes disso, não existia. Não era uma questão, não precisava, Deus tinha apenas vida para entregar para os seus. Mas depois do pecado, agora existe a realidade do assassinato. E vocês, se assistiram o vídeo, se leram esse texto, vão lembrar que Deus vai orientar Caim. Ele vai falar: Caim, domine isso que está em você. Deus está ensinando o povo, está falando assim: Caim, tá vendo isso, esse ódio crescendo no seu coração? Tá vendo essa ideia, esse pensamento de tirar a vida do outro? Esse agora é um inimigo com o qual você vai ter que lidar. Você vai ter que batalhar, você não pode ceder, porque essa agora é a realidade de vocês. É uma realidade em que existe um inimigo, existe um pecado para ser vencido. Então, agora Deus precisa dar uma orientação para esse povo. Ele precisa orientar Noé e as próximas gerações de como eles lidariam com essa realidade. Porque lutar contra não foi o bastante. Caim não lutou contra. Ele cedeu ao seu interesse, ele cedeu àqueles pensamentos, aquele desejo, aquele ódio, aquela ira dentro dele e assassinou o seu irmão.
Então, o que Deus está falando agora aqui para Noé? Noé, essa questão vai ser uma realidade. As pessoas vão matar as outras. O assassinato vai acontecer. E é por isso que eu estou aqui, para te dizer que eu sou um Deus que valoriza a vida e que não vou deixar que essas coisas passem impunes. E eu estou aqui para te dizer como lidar com essa realidade. E a gente vai descobrir como lidar com isso no versículo 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então Deus está dizendo, Noé, sabe como nós vamos lidar com essa realidade? Fazendo a justiça. Sempre que a vida de um homem for tirada por um outro homem, esse homem que tirou a vida desse próximo deve morrer. E por que, Noé, precisa ser dessa forma? Por que é tão grave isso, Noé? Porque a vida que foi tirada era uma imagem minha. Gente, isso é muito sério. A vida que foi tirada do próximo é uma imagem minha. É por isso que eu não tolero. É por isso que a justiça precisa ser feita. Lembra que eu falei que a natureza pecaminosa nos coloca em contradição, nos coloca em oposição à natureza de Deus? Então, se Deus é a justiça verdadeira, se Deus é a justiça, o meu coração pecaminoso é injusto. Logo, a justiça humana, ela não é confiável. O meu senso de justiça, ele não é necessariamente o certo, porque é um senso de justiça corrompido. Para eu entender o que verdadeiramente é justiça, eu preciso olhar para a palavra de Deus e encontrar em Deus o que de fato é justiça. Porque Ele é sim de fato justo. Eu não, eu sou injusta, porque tenho uma natureza corrompida. Mas à medida que eu vou conhecendo o meu Deus, isso vai sendo transformado em mim. E a justiça que era antes corrompida em mim começa a se assemelhar com a justiça de Deus. Quando a Bíblia fala sobre imagem e semelhança, nós não estamos falando do físico, né? Não estamos falando do formato do nosso corpo. Estamos falando de atributos divinos que Deus compartilhou com a gente. Dentro da criação, nós somos a criação mais parecida com Deus, que mais se assemelha a Ele, naquilo que Ele depositou sobre nós. É nesse sentido que nós somos imagem e semelhança de Deus, no sentido de sermos representantes dele aqui na Terra. Mas só para que você entenda bem isso, a profundidade disso. Sabe quando você passa por isso, ou você já viu alguém passando, que você encontra alguém na rua e aquele alguém te lembra um ente querido? Te lembra alguém que você amou, alguém que foi especial para você e que você perdeu. E aí você olha para aquela pessoa e você vê aquele ente querido naquela pessoa, porque ela parece muito com ele. E aí quando você vê aquele ente querido naquela pessoa, aquilo te traz à memória os sentimentos que você tinha por aquele ente querido. É algo tão forte que às vezes você sente o mesmo amor que você sentia pela pessoa que você perdeu e que você tanto amava, você sente por aquele desconhecido, mas porque aquele desconhecido te lembra aquela pessoa. Às vezes é o olhar, às vezes é o sorriso, às vezes é a forma de falar, enfim, te lembra. E traz à tona todo o sentimento que você tinha pela pessoa que você perdeu. Nós deveríamos sentir a mesma coisa quando nós olhamos para o nosso próximo em relação a Deus. Nós deveríamos olhar para o nosso próximo e ver nele a imagem de Deus. E isso deveria fazer com que nascesse de dentro da gente um sentimento genuíno de amor por aquela pessoa. Entende o porquê que a Bíblia vai dizer que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Entende por que esses dois mandamentos são tão fundamentais e são conectados? Um depende do outro. Não tem como você amar a Deus sem amar ao próximo. E não tem como você amar ao próximo sem amar a Deus. Você precisa dos dois elementos. Para conseguir amar a Deus verdadeiramente, você precisa amar ao outro. Para você amar ao outro, você precisa do amor de Deus para conseguir amar ao outro, entende? É por causa disso. Olha só, se nós entendêssemos isso, quando nós olhássemos para uma pessoa vivendo numa situação tão difícil na rua, por exemplo, e nós enxergássemos nele o vislumbre de Deus, aquilo com certeza te tocaria de forma diferente. Se nós amássemos a Deus verdadeiramente, nós ficaríamos constrangidos de ver a imagem dele em determinados contextos e não amarmos essas imagens. Se nós verdadeiramente amássemos a Deus, nós teríamos mais misericórdia com os erros dos outros. Porque Deus teve misericórdia dos nossos erros. Entende a profundidade disso?
Então eu gostaria que você fizesse esse exercício. Comece a tentar enxergar Deus no outro. Então Deus vai falar isso para Noé. Noé, aquele que matar deve morrer porque ele está matando a minha imagem. Porém, ele repete no versículo 7 aquilo que ele disse logo de começo. Logo que ele começou a falar com Noé ali quando saiu da arca. Olha o que Deus vai dizer. Mas vocês sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Noé, realmente a morte é uma realidade e a gente vai ter que lidar com ela. O assassinato é uma realidade entre vocês e nós vamos ter que lidar com essa questão. Mas, sobretudo, Noé, vocês sejam férteis, multipliquem-se, proliferem sobre a terra, sejam a favor da vida, não percam tempo com a morte. Olha o que Jesus vai falar a respeito desse assunto. Jesus vai bem mais fundo naquilo que Deus disse lá no começo da história. Olha o que Jesus diz. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Por que está sujeito ao julgamento? Porque esse matar, gente, ele pode ser, por exemplo, em caso de autodefesa. E em caso de autodefesa, a lei de Moisés, ela tornava aquele que cometeu o assassinato inocentado, porque foi autodefesa. Outra coisa também, poderia ter sido um assassinato por um acidente. Então, se a pessoa não tinha intenção de matar, mas houve um acidente e alguém morreu nessa história. E aí, diante do julgamento, a pena seria diferente. Entende? Então isso precisa ficar claro, tá? Que eu esqueci de mencionar esse detalhe. Mas Deus, ele é justo, ele age na proporção adequada e ele também avalia a intenção do coração. Então veja só, um assassinato cometido sem intenção é avaliado de um jeito por Deus e o assassinato cometido com intenção é avaliado de outra forma. Então isso é importante. E aí vai passar por um julgamento para que isso seja avaliado. Por quê? Porque Deus é um Deus justo. Então isso precisa ser avaliado. E aí olha o que diz o 22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, que seria tolo, tá, gente? Um julgamento de tolo, dizendo que o outro é imbecil, é burro, é retardado, entende? Será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Gente, Jesus está aprofundando isso. Entende? Viver com Jesus, gente, é algo muito sério. É algo muito profundo. Viver com Jesus diz respeito a novo nascimento. Nascer de novo. Nascer de novo é matar tudo que é velho. É começar do zero, é abrir mão, é renunciar tudo que vem da gente, porque tudo que vem da gente é ruim. Não presta. É se fazer novo por completo. Então, Jesus está dizendo, não basta você só não assassinar, não matar literalmente o outro. Cuidado para não matar o próximo no seu coração. É isso que Jesus está dizendo. Cuidado ao se irar contra o seu irmão e deixar que essa ira mate o seu irmão no seu coração. Mate o próximo no seu coração. Porque o próximo é a imagem e semelhança do seu Deus. Porque o próximo é semelhante a você. Vocês são filhos do mesmo Deus, criados pelo mesmo Deus. Então, quando você olha para o outro e você fala que o outro é tolo, imbecil, retardado, inútil, lixo de um ser humano, você está falando isso a respeito da imagem e semelhança de Deus. Você está falando isso sobre alguém pela qual Jesus morreu. Então, isso é muito sério. E aí, talvez você fale assim, Gi, mas você não sabe o que ele fez para eu falar isso. Eu tô falando isso porque ele merece. E isso diz algo sobre o nosso coração. Isso mostra a nossa prepotência, a arrogância, o orgulho de se achar superior. De achar que nós somos menos pecadores do que o outro. Que nós merecemos mais a misericórdia e o amor de Deus do que o outro. Isso é uma mentira. Isso mostra que talvez nós ainda não tenhamos consciência de quem de fato nós somos enquanto pecadores. Do que de fato Jesus fez por nós na cruz. Então, eu gostaria de trazer para você essa consciência de que quando a gente fala algo, ou a forma como a gente se comporta em relação ao próximo, diz muito mais a respeito de quem você é do que sobre o próximo.
Quando você fala assim, eu não levo desaforo para casa, eu não engulo o sapo, eu brigo mesmo, eu falo mesmo. E eu não estou dizendo de alguém que se defende com sabedoria, que se posiciona com sabedoria, com amor, isso é uma coisa. Eu estou falando de quem se descontrola e começa a assassinar o outro no seu coração. Quando a gente fala isso, geralmente a gente tende a justificar isso com o comportamento do outro. Ah, mas é porque ele fez isso. Só que talvez o nosso comportamento enquanto cristãos deveria ser assim: por que o que ele fez é tão forte na minha vida a ponto de eu não conseguir me controlar? A ponto de a atitude dele ser mais forte do que o amor que eu tenho por Deus. Porque se o amor que eu tenho por Deus fosse mais forte, fosse maior dentro de mim, eu me controlaria. E eu seria capaz de amar ao outro, mesmo ele fazendo o que fez. Então, nós precisamos nos avaliar, gente. E isso é libertador. Pode parecer duro o que eu estou dizendo, mas isso é amor, sabe por quê? Porque quando você sai dessa escravidão, de justificar as suas atitudes sempre em prol do comportamento do outro, você vai começar a ser curado dos seus traumas, das coisas que estão mal resolvidas dentro de você, que te fazem perder o controle e a paz por qualquer coisa. A Bíblia diz que a paz provém do Senhor, a alegria, a satisfação provém do Senhor e não das circunstâncias. Então, se Deus habita em você, você deveria estar em paz, mesmo quando alguém vem querendo te matar, vem querendo fazer algo para te afrontar, porque maior é o que está em você. Mas se nós não estamos conseguindo controlar isso, é porque talvez Deus ainda não seja tão grande dentro da gente. Não é que Ele não é grande, é que Ele não está tão grande dentro da gente. Talvez nós ainda estejamos muito vivos. Talvez a nossa natureza ainda esteja indo muito à frente e não mais o Espírito Santo de Deus que habita dentro da gente. Deixar com que os seus comportamentos sejam pautados na sua ira, isso é um problema muito grande. Porque você vai assassinar alguém. Você mata essa pessoa no seu coração e você mata essa pessoa no individual também. Jesus, sendo Deus, sendo santo, sendo puro, não achou ser Deus motivo suficiente para não morrer por mim e por você. Como que eu e você, que somos falhos, limitados, a gente acha que tem a capacidade, que tem alguma moral para olhar para alguém que é um pecador, apontar o dedo e querer medir o pecado dele, achando que a gente está 100%. Isso é muito sério, gente. Nós não temos misericórdia. Nós queremos que o outro seja perfeito e maravilhoso, não porque a gente ama o outro, não porque a gente ama a Deus, mas porque a gente não quer ser incomodado com o pecado do outro. Então o outro tem que ser perfeito, o outro tem que agir certo, o outro tem que agir de forma boa comigo, tem que me tratar bem. E ai dele se pisar no meu calo, porque eu sou incrível. Essa é a verdade. No fundo, essa é a nossa motivação. Se não é isso, é talvez uma ferida que você tem aí e você tá tentando se blindar. Você tá tentando se proteger. E meu amigo, quem te protege é o Senhor. Viva essa liberdade. Então eu preciso te dizer, Jesus já disse: ai daquele que matar alguém no seu coração. Certamente esse será julgado. Certamente irá a julgamento. Então agora a coisa complicou pro meu lado, porque eu já fiz isso. Eu faço isso. É mais forte do que eu não consigo controlar. Quando eu vejo, eu já fiz, eu já falei, já foi. Eu te entendo porque também acontece comigo. Também acontece comigo. Sabe uma dificuldade que eu tenho, muito grande? É de deixar Deus guiar o processo na vida das outras pessoas. Eu quero fazer com as minhas próprias mãos. Eu quero que seja no meu tempo, do meu jeito, da minha forma. E quando eu faço isso, eu mato sonhos, eu mato projetos, eu mato o processo de Deus na vida daquela pessoa. Entende? Eu ajo sem misericórdia, sem bondade. Quantas e quantas vezes eu não me pego fazendo isso? Então, nós cometemos esse erro. Então, como resolver, né? Como não fazer mais? Qual é a solução para isso? Como lidar com o assassinato que eu cometo? E nós vimos lá em Noé. Nós vimos lá no capítulo 9. O que Deus vai dizer para Noé? Noé, aquele que derramar a vida de um homem, pelo homem a sua vida deve ser derramada. Então a resposta é: como lidar com a morte que eu provoco no outro? Morrendo. Através da morte de Jesus, nós podemos morrer nele. E então essa questão é resolvida.
nós morremos nele e nascemos de novo com ele. Então, meu amigo, se coisas que são contrárias à natureza de Deus ainda estão fortes dentro de nós, é porque ainda existe muito de nós vivo que precisa morrer. Alguém já morreu por mim e por você. Alguém já morreu pelas mãos dos homens sem ter matado um só homem. Alguém já teve o sangue derramado pelas mãos do homem sem ter derramado o sangue de um homem sequer. E esse alguém é Jesus Cristo. Quando ele fez isso, ele pagou a nossa dívida. Quando ele fez isso, ele resolveu essa questão. E agora, por causa dele, eu tenho um perdão disponível diante de mim. E agora eu só preciso me arrepender para que eu receba o perdão e para que toda a iniquidade, a raiz de podridão, de morte, saia de uma vez por todas do meu coração e eu então seja curada disso. É preciso confessar para que essa raiz saia do seu coração. Jesus já morreu pelos seus pecados. Ele já pagou o preço. Você já foi perdoado. Acesse esse perdão. Como acessar o perdão? Se arrependa, confesse, vá diante de Deus e fale o que está acontecendo. Deus, eu faço isso. Deus, eu perco o controle. Deus, eu estou matando as pessoas no meu coração. Deus, tem algo em mim que não está bem resolvido, porque quando a pessoa fala isso ou se comporta de tal forma, eu não me aguento. Eu me iro e eu não consigo amar ele, eu não consigo ver a sua imagem nele, eu não consigo. Eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor transforme isso em mim. Vá diante de Deus, confesse os seus pecados, para que de uma vez por todas essa raiz de amargura saia de você e você possa de verdade viver, porque, meu amigo, até agora você é um zumbi. Enquanto a gente não se permite ser limpo por Deus de fato, a gente vive como zumbis, mortos-vivos, sabe? Não é isso que Deus tem pra gente. Deus tem pra gente vida e vida em abundância. Lembre-se, você se torna parecido com quem você tanto caminha. Se caminharmos com Deus, mais parecido com Ele seremos. E é isso que eu preciso que você entenda. A transformação, a santificação na nossa vida, ela se dá pelo relacionamento. Porque nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus. Lembra lá no Éden? Mas pecamos. Só que Jesus morreu e agora, por causa da morte e ressurreição do nosso Salvador, eu posso me relacionar com Deus de novo. E é esse relacionamento que vai me ensinando a ser como Ele é, até que Ele venha. Então eu não estou falando para você sair daqui e se tornar um religioso com uma fala de perfeição que não é verdadeira. Não, eu estou falando para você sair daqui e se relacionar com Ele, porque é o que você precisa. A sua alma clama por isso, dê voz a ela. Vá ao encontro do seu Senhor, fale com Ele, leia sobre Ele, ouça sobre Ele, aprenda dele, caminhe com Ele. Quanto mais você se alimentar, quanto mais você caminhar, você vai ver que gradativamente o próprio Espírito Santo vai te moldar. Ele vai te fazer nascer de novo e Ele vai te ensinar a viver como alguém que já não é mais o mesmo, mas que nasceu de novo. Essa é uma obra do Espírito Santo. É necessário relacionamento. Se relacione com Deus. Não seja um religioso, gente, porque religiosidade não leva ninguém para o céu. Se relacione com Deus. Vou encerrar com Jesus falando como nós devemos resolver essa questão. Olha o que ele diz em Mateus 5, versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Por favor,
Reconcilie-se enquanto ainda há tempo. Por favor, venha diante de Deus e reconcilie-se enquanto ainda há tempo. Deus não é ruim, Deus está te dando uma chance de tantas que Ele já deu. Mas chegará um dia em que já não haverá mais tempo e a justiça precisará ser realizada porque Ele é justo. Então, por favor, reconcilie-se. E eu termino o vídeo falando para você, assim como Deus falou para Noé. Mas você não perca tempo com a morte. Multiplique-se. Perpetue-se. Gere vida por onde você passa. Mas você não perca tempo com ressentimento. Reconcilie-se. Eu tenho tanto mais para te mostrar. Para de perder tempo com coisa pequena. Para de perder tempo com picuinha. Para com briguinha boba no corredor da igreja. Para de brigar por causa de coisa que não muda em nada. Para! Mas você gere vida.